Boa tarde pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar com o Ivanik Lopanza. Ah, e é isso, vamos só esperar. E é isso pessoal, hoje vamos falar com o Ivanik Lopanza. Cá está ele, vou só adicioná-lo. E vamos só esperar que ele entre. Olá, olá, boa tarde, Opa, boa tarde, tudo bom? tudo bem? Tranquilo, 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 na paz. Olha, pode só baixar um bocadinho o volume do televisor? Ok, chorei, chorei. Vamos só um segundo. Tem como diminuir um bocado só o volume? Tem como diminuir só um bocado o volume? Só não vou utilizar live. Não, realmente. Olá pessoal, para quem está a entrar agora, hoje Acho vamos que ter está, entrevista tá. com o Ivanik. É. Tá melhor agora? Sim, sim, muito melhor, obrigado. Tá. Consegues ouvir bem e ver bem? Não estou conseguindo ouvir. Tá. Já Estás-me está a ouvir? melhor? Sim, sim, está melhor, está Não, melhor. sem som. Não consegues ouvir? Eu estou sem som. Parece que temos aqui um problema de som. Consegues-me ouvir agora? Zero. Ok, deixa eu ver. Agora já estou a ouvir. Deixa eu ver. Se eu tiro. Já, já consigo ouvir, mas tem escutador. Já consegues ouvir? Sim, mas sem escutador. Vamos lá. Deve Sim, ser ok, ok. meus fones, deve ser os fones, não sei. Ok, muito bem. Ah, bom, pessoal, hoje, como eu estava a dizer, vamos entrevistar o Ivanik Lopanza, que se encontra em São Tomé agora, certo? Yeah. E é isso. Vamos aqui começar com a primeira pergunta. Aliás, podes fazer uma apresentação tua, Yannick? É um bocado complicado quando pedem apresentação. Vou dizer assim Uma, umas coisas básicas, não sei. Nome, o que é que eu faço, coisas assim. uma apresentação básica tua, idade, nome, Pô, uma preciso de coisa nada. básica. Ok, Se não quiseres. preciso. O nome já aparece, deve ser. Ah, praticamente atualmente não tenho feito lá grandes coisas, porque enquanto professor as aulas estão paradas. Então não tenho dado aulas, mas dá mais tempo para ler e descansar. E fugir um bocado de corona, ficar nem clausurado. Já falei idade, né? Não Praticamente eu dou aulas precisas, de gestão. não Já, precisas ok. falar nada. Ok. Eu dou aulas de gestão. Ou seja, eu ensino modelos de gestão, né? Questão histórica de gestão, como organizar as organizações, praticamente isso. Eu falo sobre organizações, seja ela pública ou privada. Ok. E és formado nessa área, certo? Sim, sou gestão pública, depois mestrado em gestão e economia aplicada. Estudaste no estrangeiro? Estou no Brasil. Muito bem. Olha, a primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que tu vês a situação do coronavírus em São Tomé? Olha, eu lembro de ter escrito um artigo muito interessante sobre isso. É que nós passamos por várias fases, né? Na primeira fase, o pessoal acreditava que pelo fato de estarmos em África, somos de qualquer forma imunes à doença, né? Então, isso foi um mito generalizado. Todo mundo acreditava nisso. Numa Sim, segunda fase, quando a coisa chegou na Europa e começou a darmos alguma insônia, e começou a haver relatos de negros que morriam, né, contrariou a tese inicial na China de que os africanos são de qualquer forma resistentes ao coronavírus, né? O que era um dos grandes mitos. E assim que o mito cai por terra, começamos a dizer, olha, então não vamos deixar o corona entrar em São Tomé, né? O coronavírus não vai entrar em São Tomé. Só que isso, de sim, qualquer forma, acabou por ser impossível de controlar, né? Uma epidemia onde você tem uma fronteira aberta e deslocam pessoas, fica um bocado complicado. E começamos a ter os primeiros casos, né? Que resultaram do pessoal que foi isolado inicialmente. E mais alguma forma desconhecida qualquer, fomos atingidos.
E o que aconteceu? E começamos a outra fase de que não, pelo fato de sermos santomenses e comemos muitas folhas e não sei lá o quê, isso vai fazer com que ninguém ficasse gravemente doente. Até que começou a haver a haver algumas mortes. E quando houve a morte, eu lembro, na primeira morte, houve um pânico nacional. Então todo mundo começou a levar a coisa um pouco a sério. Mas pela própria natureza humana, as pessoas de qualquer forma disseram, opa, essa pessoa talvez, chamamos isso de negação. Essas pessoas morreram não foi por causa do corona, foi por causa de uma outra coisa qualquer. Então esse é o mito atual, né? Ah não, certamente estão a mentir-nos sobre isso e não há tanto corona como as pessoas querem fazer-nos crer. Então tu trata-se de uma mentira social e que as pessoas estão a morrer de outras coisas. E claro, é uma espécie de negação, né? Negação da própria doença e tal. E mesmo que você traga resultados plausíveis que as pessoas estão doentes, estejam de fato doentes, ninguém acredita. É um período de negação. Acho que vivemos isso atualmente. Então, tu crees que atualmente as pessoas ainda estão em negação? Sim, sim, totalmente. Estou totalmente de acordo. Estou plenamente convencido de que estamos em estágio de negação. Como é que tu vês, ou como é que seria uma solução para isso? Se tens alguma ideia de como é que poderíamos ajudar nesse sentido? É muito complicado. Primeiro você tem que pegar pelo histórico daquilo que é o nosso Sistema Nacional de Saúde. Né? A maior parte das curas não se dão efetivamente no hospital. Falando em termos estatísticos. Isso é uma estatística minha, talvez inventada. Mas, pelo menos que eu tenho experiência, que boa parte das pessoas cura-se em casa com ervas, folhas, um monte de coisas. Então, em algum momento começou a haver a ideia e a certeza de que possamos curar somente com isso. Né? Então as pessoas já estão convencidas de que não precisa ir para o hospital, talvez o hospital seja um erro. E depois há toda uma desconfiança social em cima das instituições de saúde. Né? Ninguém acredita muito que vai sair melhor do hospital. E com isso faz com que não desloquem muito. Se você olha para as estatísticas, Uhum. embora estejamos em 600 e tal casos, você só vai ver 4 internados, 8 internados. Né? Você tem muito poucas pessoas indo para o hospital. Isso demonstra que há uma certa insegurança quanto ao nosso sistema de saúde. Então, já que eles não acreditam no sistema de saúde, passam a não acreditar nas informações que advêm do sistema de saúde. Então, nós temos uma relação mais ou menos de amor e ódio com o Sistema Nacional de Saúde. Primeiro, você desconfia. Segundo, você não vai. Terceiro, você começa a acreditar que as pessoas estão a inventar dados. Né? Exato, E exato. depois, se você pergunta na rua, olha, o que acha de corona? Ah, corona não existe. Essa coisa que inventaram aí para 2 ou 3 comerem dinheiro. Né? Vai sempre haver esse tipo de informação. Pessoal, eu quero que vocês partilhem a entrevista, primeiramente. Temos aqui uma pergunta da Ana Paula, que basicamente era, pronto, é parecida com a pergunta que eu te fiz a ti, né? Como é que achas que podemos mudar essa negação? Boa. Aqui eu já não tenho soluções, né? Não há receita de bolo quanto a isso. Mas acho que posso dar uma perspectiva. A primeira coisa seria reforçar o espírito científico. Por que eu falo de espírito científico? É porque desde criança que as pessoas, de qualquer forma, estão habituadas a ter uma posição de resistência quanto à ciência em si. E quando eu falo de ciência, eu falo de ciência médica. Né? Então, e o papel da escola, as pessoas às vezes confundem isso, e tem um livro muito bom que fala sobre isso. O papel da escola não é colocar novas ideias, muitas vezes. O papel da escola é desconstruir as ideias que as pessoas já levam para a escola. Ou seja, as pessoas vão com um conjunto de soluções prontas, né, para a escola. E o papel do professor é mostrar que aquilo que você sabe tem um limite e que a ciência tem uma resposta mais plausível para aquilo. Claro, que é uma resposta que pode mudar com o tempo, né? Nada está permanente. E a questão que você poderia fazer, mas como é que isso, o que é que isso tem a ver com a negação? Tem tudo a ver. Para que as pessoas saiam da negação, elas têm que ter um contato com a realidade. Né? E realidade só existe a partir de demonstrações, de evidências. Né? Você tem que mostrar à pessoa, olha,
tá aí, meu. Isso temos um problema que as pessoas estão a morrer. É preciso resolver a coisa. Para isso você precisa ter laboratórios, para isso você precisa ter um conjunto de coisas. Se você não tem laboratórios, se você não tem uma academia, uma universidade produzindo ciência, você vai ter um conjunto de pessoas que dão opinião, os chamados tudólogos ou tudistas, sabem de tudo e têm soluções para tudo, mas que são só opiniões e que não conseguem confrontar com o desespero da realidade, né? Esse é um problema permanente que temos. E só a verdade pode tirar as pessoas do estado de negação para outro estágio, que é da aceitação. Olha, temos esse problema, vamos procurar a melhor forma de lidar com isso e, a partir disso, desenvolver métodos que sejam científicos, plausíveis, né? Senão você vai ter caso de um tal senhor Valentim. Eu não desconfio que ele seja certo em algumas coisas. Conhece o senhor Valentim? É o Hum, nosso hum, guru das folhas. Ele diz que descobriu a cura para o corona em um conjunto. sim, eu ouvi Ok, falar, sim. pode ser que seja verdade, mas como é que você vai confirmar que de fato é uma cura ou não? Ou é opinião Exato. dele? Está a brincar de ser charlatão? Eu não posso dizer que é mentira ou que é verdade. Fica a dúvida. E nessa dúvida não tem como certificar. E se ninguém tem como provar que ele está certo ou está errado, às vezes ele tem a cura que salvaria o mundo agora. Ou às Pois. vezes não, ele está a brincar de charlatão, entende? Há essas coisas. Né? Sim, entendo. Por acaso estou a ler um livro sobre pensamento crítico que fala bastante sobre isso. As pessoas, pronto, nós temos tendência de, somos seres muito tendenciosos. O nosso pensamento é muito tendencioso. Mas pronto. Uhum. Ah, então, e como é que tu avalias o trabalho que o governo está a fazer? Pergunta difícil agora. Pergunta difícil. Temos que pegar desde o início. Ah, Podemos partir do pressuposto que estão a lidar com algo inesperado. Algo que outras pessoas nunca tiveram que lidar. Fase 1. Na fase 2, as soluções não são políticas como as pessoas gostariam que fossem, né? Se mudasse o governo A para o governo B, para o governo D e não sei o quê, os problemas certamente continuariam. Mas também não estou a ilibar de alguns desmazelos que foram feitos, né? Principalmente no início com as pessoas que foram confinadas. Foram soltas em algum momento antes de chegar ao resultado final. Sim, E depois tem o ministro de Saúde que começava a passar um conjunto de informações. No início ele não passava informação alguma, ficava assim no meio, ninguém sabia o que ele estava a dizer. E depois ele começa a passar informações muito dubiosas, assim, informações que ninguém entende, que ninguém estava a entender, né? O que é que ele está a passar, não sei o quê. E depois passa por uma fase em que havia certamente uma descrença quanto ao sistema de saúde, outra vez. E a partir daí houve uma desconfiança por parte da população por causa das desinformações que estavam a haver. Ou seja, é o que sofremos agora. Eu tenho acesso a algo que está no Facebook, eu não sei de quem, não sei qual é o propósito de quem colocou lá, e TVS fica silenciosa, né? TVS fica em completo silêncio e nós não temos informações oficiais e demora muito tempo até que chegue uma informação oficial. Falo oficial como apelando para a informação do governo. Então houve uma resposta lenta da parte da comunicação social em passar realmente quais são as informações, o que é que de fato está acontecendo. E muitas pessoas ficaram em dúvidas, e claro, quando você não supre as informações, você abre espaço para as pessoas começarem a fantasiar, abre espaço para algumas pessoas maldosas, digo pessoas maldosas que vão tentar politizar isso, há pessoas exato. bondosas que tentam informar, mas às vezes por não. Por quê? Porque o ser humano funciona em questões de polêmica, né? Se o assunto não for polêmico o suficiente, as pessoas Pois, não prestam atenção. É mais fácil alguém clicar num vídeo, sei lá, do Facebook e dizer: olha, morreu 15 mil pessoas de corona em São Tomé e ninguém sabe. Do que outro post, né? Que diz ao verdade. contrário: olha, 15 pessoas foram recuperadas. Qual é que você acha que tem mais impacto? É uma questão do que chamam de clickbait, né? Os títulos são apelativos de qualquer forma e as pessoas estão mais convidadas à polêmica.
E essa falta de comunicação social, de qualidade, não conseguiu suprir a necessidade das informações. E a maior guerra que tem em São Tomé atualmente quanto ao Covid são as informações. Né? E depois houve um momento em que jogaram algumas estatísticas um bocado estranhas. Tipo, fizeram 10 testes e 10 testes, 4 negativos e 11 positivos e tal. Você repara que os números não batiam certo com os números absolutos. Né? Então, esses tipos de pequenos erros Exato. levavam um conjunto. Não estou a dizer que houve maldade, talvez, não sei, não sei. Pois Mas pode ser foi um erro, erro né? da comunicação que de fato levou a uma descrença total. Eu pergunto na rua a qualquer um, olha, o que é que você acha do posicionamento do governo, alguma coisa? Há uma descredibilidade total. E atualmente temos um problema. É um problema econômico. Você quando lida com esses tipos de coisa, você começa por fechar as atividades econômicas, porque é onde há a maior circulação das pessoas. Mas elas precisam viver. Você vai distribuir cabazes. E é só você perceber que se for humano, na distribuição de cabazes, você nota que se você tiver 5 cadeiras para dar para 10 pessoas, o problema que você vai ter. Né? Todo mundo vai achar que deve receber o cabaz. E além disso foi criado um fundo, né, de desconto compulsório. Ou seja, você é obrigado a descontar um determinado valor para um Fundo Nacional de Resiliência. Claro, você não foi consultado a isso. Você tem que dar. Então, há desconto, você não tem hora extra e os preços vão subindo por causa da inflação. O que é razoável? Com a diminuição de barcos a chegar em São Tomé, os produtos que já estão na prateleira vão subindo de preço. Por quê? Porque Exato. já não há frequência. Então, você tem alguns produtos que começam a ficar escassos. E, por exemplo, sabe quanto é que está um... Imagina para o fumante. Sabe quanto é que está uma caixa de cigarro? Não, por Daí acaso de não. 40 contos, atualmente tem 450 contos. Pois, Uma caixa de cigarro. Por quê? Porque há escassez do produto no mercado. E nessa escassez faz subir o preço. E estamos a lidar com isso. É pouca verba e inflação. Só está a ser descontado o dinheiro e estava em inflação. É algo que pode ser resolvido? Pode. Mas exigiria um recurso técnico que nós não temos. Nós não somos muito familiarizados com estatísticas. Ou seja, ninguém tem real noção estatística do que se passa nesse país. Alguns podem ter, mas poucos têm. Poucos podem fornecer nos dados estatísticos. Você dizer qual é o nível de... Qual é a taxa de inflação atualmente em São Tomé? Você não vai para o sabem. Banco Central, você tem um dado, você vai para a INE, você tem outro dado, você vai verificar o Banco Mundial, você tem outro dado, você vai para a FMI, você tem outro dado. Então, e INE, por exemplo, não pronunciou sobre a taxa de inflação desde 2017. Eu lembro que eu sei disso porque eu estava a trabalhar com a OGE e o pessoal não sabia qual é o valor dos agregados macroeconômicos, porque nós não tínhamos esses dados. A INE não disponibilizou, porque nem é a instituição mais credível, né? Credenciada para nos dar essas informações. E nós não tínhamos. E outra vez, falta de comunicação, falta de estatística. E claro, aquilo que estamos a vivenciar agora é resultado de anos e anos e anos de despreocupação, né? De É. ignorância relativamente a essas coisas. Exato, exato. Olha, temos aqui uma pergunta que é da Nuna. Podemos culpar a população com essa descrença nas autoridades? Ok, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é que chamamos de população. Vamos lá trabalhar a questão genealógica aqui. Se nós entendemos que população é um conjunto de pessoas que são guiadas somente, você não pode atribuir responsabilidade a quem não tem liberdade de pensar o que pensa atualmente. Ou seja, se você entender a população como seja uma massa amorfa que segue somente os seus líderes sem interesses próprios, você não atribui responsabilidade, ou seja, eles não tiveram liberdade para pensar de forma diferente. Então, toda a culpa reside em quem está acima. Mas também não podemos negar que nós viemos de décadas e décadas e décadas de má gestão pública. Isso resulta com que as pessoas, de fato, por conhecerem a realidade, não é?
não é por outra coisa qualquer. Você está em São Tomé, você sabe quem são os bandidos ou quem não são os bandidos, você sabe quem falha e quem não falha. Você apercebe-se logo que em algum momento você se sente enganado relativamente a muitos dados. Há dado que o pessoal solta na comunicação social que não é real, e que você de fato sabe que aquilo não é real. Sim, E a população tem todo o direito de estar descrente, de ser cética. E é um posicionamento legítimo. Né? Eu digo o seguinte, que o papel da população não é ter fé, mas ter evidências. Né? Se você quer convencer o povo, você apresenta evidências de que, de fato, as coisas são como você diz ser. Por exemplo, numa democracia, né, é legítimo você ter transparência relativamente ao salário de todo mundo da função pública. O salário vem nos meus impostos, eu tenho que saber para onde está a ser, né? Para onde vai os meus impostos. Mas, curiosamente, em São Tomé, nesses tipos de coisas, a pessoa mantém um certo secretismo e quer da tua parte fé. Você tem que acreditar que está tudo bem, você tem que acreditar que o dinheiro está sendo bem gasto, você tem que acreditar. Mas o papel, enquanto povo, não é só receber informações, mas questionar e pedir que haja transparência. O dinheiro é meu. É legítimo que eu saiba onde é que o Estado está aplicando o meu dinheiro. Né? Então exato. você tem outros problemas. Ok, o Estado decidiu comprar 15 carros novos em vez de comprar, sei lá, mais medicamentos e tal. Por que eu não sou chamado a opinar, já que eu estou a contribuir de forma compulsória, sobre onde é que o Estado vai aplicar meu dinheiro? Será que precisa desses carros mesmo? Ou não? Então, precisa de transparência. Né? Exato. E claro, você só pode dar transparência, ou o povo só pode dar transparência, quando está preparada para tal. Né? Mas Exato. aí tem alguns pensadores que dizem seria esperar muito que os teus dominadores te deem educação porque te libertem. Ou seja, uma massa amorfa e ignorante é mais fácil de ser conduzida. Uma massa amorfa vai pedir 50 conto no dia de boca de urna e não participa ativamente na política. Né? Então, quem é culpa? Não se trata de culpados nem nada. Eu não chamo isso de culpa, mas há uma certa ignorância. Né? Não é de quem é a culpa, mas de onde está a ignorância. Depois você tem que partir do pressuposto seguinte, que quem está no poder, ou quem está a dirigir, ou quem está na atividade política, vem desse mesmo povo, ou seja, sai com todos os vícios do povo, toda a ignorância do povo, tudo, né, que é de mal e que é de bom. Né? O povo não é uma massa de inocentes, é uma massa de bandidos, santos, ladrões, sei lá, filantropos e um conjunto de coisas. Né? Não é só, não podemos dividir entre bom e maus. Né? O bom e o mal tem em todos nós. Né? É mais nesse sentido. Eu não vejo culpado, mas vejo circunstâncias. Exato. Exatamente. Olha, eu vejo que tens bastantes livros aí atrás, né? Tens alguma Ah, sugestão? não! Estou na biblioteca do meu pai. Bom, pertencia ao meu pai, né? Já não. É do meu pai. Exato. Exato. Tens alguma sugestão de livros para as pessoas? Relativamente a esses temas, Sim, também. começaria com, começaria com a desobediência civil. Uh, Henri Thoreau escreveu um livro muito bom, A Desobediência Civil, que acabou por inspirar Gandhi, acabou por inspirar Martin Luther King, em que, na desobediência civil ele percebeu o seguinte, que se o Estado age da forma que ele não concorda, a melhor forma de revolução seria discordar de pagar os impostos para que o Estado realizasse essas coisas. Ou seja, a obediência do povo é o que permite a dominação do povo. Né? Se você não há ninguém que manda onde ninguém obedece, mais nesse sentido. E o livro ele acontece as trajetórias, né? A liberdade humana passa pela desobediência, né? De você não concordar e desobedecer às leis. Porque se você for pensar em tudo que é legal, o que é legal não permite a revolução, não permite mudar as coisas como são. Né? Por Exato. exemplo, a escravatura era legal, o nazismo, a morte dos judeus, era tudo, tá tudo dentro da lei. Né? Se você entender lei de forma positivista, como um conjunto de normas feitas. Mas se você Exato. entender a natureza da lei, que é do espírito humano, que é da liberdade, não sei o quê,
tudo aquilo é contra. Então, a desobediência é o melhor caminho para a liberdade. É mais nesse sentido. Eu recomendaria outro livro, talvez, A Servidão Voluntária. É no mesmo caminho, né? De Etienne de la Boétie. É um amigo do Montaigne. O que é que ele percebeu? Que quando você vê oprimido e opressor, você repara que o oprimido abriu mão da sua liberdade, da sua responsabilidade, para servir a dois ou três. A questão é como é que 5 ou 7 pessoas conseguem mandar sobre tantas outras, né? É só você sair do jogo que todos eles caem. Mas por que que todo mundo faz o papel e deixa ser oprimido? Né? O livro todo ele questiona isso. Claro que ele pega exemplos da Roma Antiga e não sei o quê, porque ele vivia na França de Luís XIV, Luís XIV absolutista, iria matá-lo. Né? Então ele tinha que pegar exemplos do Império Romano e tal. E todas as histórias dos ditadores é isso, não? Você não entende como é que só um homem consegue mandar em tantos. Ninguém se revolta com isso. E claro, e as Exato. pessoas preferem revoltar aos cantos, mas obedecendo às leis que os escravizam. Então, por que as pessoas não saem desse ciclo? Né? Bom, se quiser mais livros, eu vou citando. Né? Eu vou deixar todos os livros que tu disseste depois para as pessoas pesquisarem. Mas podes continuar. Estamos a ouvir, todos aqui estamos a gostar. Eu estou a falar de Olha, livros assim pessoal, que marcaram pessoal, muito. pessoal, deixem aí as perguntas que vocês querem fazer, porque essa entrevista está muito interessante mesmo. Deixem aí as vossas perguntas. Podes continuar, desculpa aí, Ivanic. Ok. Depois eu vou passar para figuras pop mesmo. Você pega, por exemplo, o filme. Quer livro? Tem um HQ também, que é o Comic Books de V de Vingança. Muitas pessoas já viram o filme, mas o HQ é melhor. Né? O HQ é a revista em si. E é uma frase muito marcante, né? O único veredito é a vingança. Essa é a frase dele. O único veredito é a vingança. Ele pega da história de Guy Fawkes, que fez a Revolução da Pólvora, a conspiração de pólvora, né? A Inglaterra vivia perseguindo os católicos, porque o rei Jaime I decidiu virar a protestante, cria a igreja anglicana, então os católicos começam a ser perseguidos. Né? E então ele vai estudar uma revolução e o escritor, que é Alan Moore, que escreveu sobre o V de Vingança, pega nessa história da conspiração de pólvora e cria a máscara do V de Vingança, que todo mundo tem, né? Usa. Mas é muito interessante algumas frases, algumas tiradas que ele tem, né? Quando pergunta, mas por que você faz tudo isso? Ele responde, eu gostaria que as ideias continuassem a ser revolucionárias, né? Que as ideias fossem perigosas, né? E que a ideia vai além do próprio homem. Né? Por que eu faço essa referência? Porque geralmente em países como o nosso, a ideia de tempo é uma coisa muito pequena mesmo. As pessoas só veem o tempo do país a partir da vida dela. Ou seja, a revolução que eu quero que aconteça em São Tomé, você tem que partir do pressuposto que não vai acontecer contigo. Vai ser algo que você vai deixar para a próxima geração e próxima geração. Mas como você está num contexto em que tudo é aqui e agora, tem que comer aqui, tem que ganhar dinheiro agora, precisa andar naquele prado, né? A vida do São Tomé, geralmente, que eu chamo de, como é que é? Santola Dreams. Né? Passa-se por conquistar uma casa grande, um prado, e se ele puder ficar com várias meninas e tal, melhor ainda, a vida está a correr bem. E ele não consegue pensar em legados, em construção de coisas que vão além disso. Ele não consegue criar riqueza. Tudo passa por consumo. Né? Então, quando você pensa em ideias, estamos a falar de algo que transcende o homem, né? E que leva o homem a um outro patamar, né? Não é mais minha família e mais 2 ou 3. E vem de vingar essa história, né? Toda a revolução que ele faz não é por ele. Tanto que ele morre, né, no processo. Mas é algo que transcende ele mesmo. Né? É muito interessante. O filme, o livro é melhor ainda. É uma revista HQ. Alan Moore é fantástico. Fantástico nesse quesito. E olha, é de uma inspiração incrível. É de uma Exato. inspiração incrível. Olha, temos aqui uma pergunta. No tu ver
O que terá que ser feito para mudar o sistema de governação em São Tomé e Príncipe? Bom, ok. Agora, a primeira coisa que temos que identificar é qual é o sistema que vivemos. Dentro daquilo que nós chamamos de teorias de gestão pública, o nosso sistema talvez se aproximaria mais daquilo que nós chamamos de patrimonialismo, que é uma herança portuguesa até. Os portugueses conseguiram mudar essa herança um pouco e nós não. Como é que funciona o patrimonialismo? A primeira regra que você percebe que estamos a ver no patrimonialismo é que os cargos se confundem com as pessoas. Então, você, o senhor tal de mais, o senhor tal da CST, o senhor tal não sei o quê. Quer dizer que os cargos não são impessoais. Ele é o cargo e o cargo é ele. Ele não se vê mais fora do cargo e o cargo só passa a ser identificado porque ele está lá. Qual é o problema disso? Você tem corrupção. Você tem pessoas que estão lá e vão fazer o que eles usam o sistema público a seu próprio interesse, beneficia a si e os seus familiares e todos aqueles que estiverem fora daquela cúpula é de qualquer forma rejeitado. Isso chega a um ponto em São Tomé que alguns concursos públicos o homem que está lá dentro já fala abertamente que aquilo não é para você, aquilo é para dois ou três amigos, não sei lá o que. A forma como são distribuídas as bolsas de estudo, a forma como são distribuídos os empregos, e tudo isso revela uma mão patrimonialista, né? Cada um vai cuidando de si, da sua família, e vai colocar, e claro, tudo isso sugando do Estado. Né? Usa o Estado para os seus negócios, usa o Estado para resolver o problema da família. Imagina, eu tenho duas amantes, em vez de ser eu a dar-la dinheiro no final, eu crio uns dois cargos para que elas trabalhem e é o Estado que vai pagá-la e não sei o quê. Então, tudo isso revela um certo patrimonialismo. Agora, como sair do estágio patrimonialista para um estado pelo menos mais burocrático? Entendemos burocrático aqui como um sistema uniforme que sirva para todos e não seja impessoal. Ou seja, não vai tratar as pessoas pelas suas diferenças, né? O que é que eu Exato. quero dizer com isso? Quando você chega no registro e que chega um gajo depois, o gajo que chega depois entra pela porta de fora porque conhece o diretor e sai lá enquanto você está na fila de espera, é porque o que foi lá, o que chegou depois, não está a ser tratado como um cidadão. Está a ser tratado como amigo do dono. Então o registro vira como se fosse uma empresa privada de dois ou três que estão lá. Amigo da coisa e tem direito de entrar primeiro, você não tem direito a reclamar. Se você reclama, o teu papel nem sai. Né? Você não tem onde queixar, porque onde você for queixar também é do amigo. Entende? Então, o que fazer? Você precisa de uma mão de ferro mesmo. Porque é muita inocência acreditar que o sistema vai mudar por si só, sem pressão externa. Ou seja, você tem que ter pessoas na rua, pessoas ameaçando o poder, pessoas destemidas mesmo para enfrentar. Mas agora, quero uma opinião pessoal relativamente a isso. Duvido que isso aconteça assim Da tão noite já. para o dia. Tão já. Porque eu vivencio isso. Ninguém tem coragem de reclamar porque acredita que em algum momento ele vai ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado pelo sistema. E a partir do momento que ele acredita que ele vai ser beneficiado pelo sistema, ele já não reclama daquilo que está a acontecer agora. Porque ele sabe que ele vai reclamar de algo que ele quer fazer no futuro. Então, boas parte das reclamações que você vê no Facebook, ou não sei o quê, não são de pessoas que relativamente querem mudar o sistema que seja bom para todos. Não. O sistema Mas tem que querem. mudar para ser bom para ele. Para que ele Exato. tire o proveito. Ele não quer acabar com a ditadura, ele quer ser o novo ditador. Entende? Exatamente. Então, o sistema se molda de tal forma, com a anuência das pessoas que estão à volta, porque elas acreditam que concordando com o sistema, mesmo quando estão sendo prejudicadas, elas serão recompensadas no futuro. Né? Os humilhados serão exaltados. Né? É algo mais nesse sentido. Então, há muita dificuldade. E principalmente nos jovens que chegam já. Né? E os mais velhos dizem o seguinte: não, os jovens chegam muito ambiciosos. Eu não vejo problema nenhum com ambição, acredito. É normal que as pessoas sejam ambiciosas, queiram ter uma good life, queiram vivenciar, meu. Poder sair com os amigos, beber sem preocupar quanto está na carteira. E deixar uma vida mais confortável para a família. Mas Exato. curiosamente as mesmas pessoas que reclamam
da ambição dos jovens são as mesmas pessoas que tomaram casa, não pagaram pela casa, tomaram casa do Estado, tomaram terreno do Estado, tomaram loja do Estado e fizeram toda uma vida em cima de tomar coisa do Estado sem pagar, né? Terrenos, casas e não sei lá o quê. E chamam as pessoas jovens que querem coisas que viram-nos a fazer tudo isso de ambiciosos. Estranho isso, né? Exato. E claro, e os jovens percebendo que não estão em situação de poder. Por exemplo, eu não tenho nenhum colega meu em situação de poder. Então as pessoas com quem eu preciso bajular para chegar no poder estão acima. São as que fizeram tudo isso. Então o que é que acontece? Eu tenho que concordar com aquilo que eles fazem, partindo do pressuposto que em algum dia eu vou ter um terreno de não sei lá o que eles vão me dar. Eu vou ter não sei o que, eu vou ser beneficiado por anuir e aceitar esses tipos de comportamento. Né? Mais nesse Exato. sentido. Então, do que eu Temos uma ouvi. pergunta, senhor? Sim, sim, temos aqui uma pergunta. Com o teu conhecimento, quais são as tuas aspirações no futuro para ajudar? Epá, eu tenho épocas Eu, mais era- difíceis. eu ia falar sobre isso, porque do que eu ouvi, do que tu disseste, parece que há tipo uma barreira entre as pessoas que estão a entrar agora em Santo Tomé com, pronto, formadas e as que estão lá no topo. É isso, basicamente. É tipo uma barreira, uma barreira, certo? Ok, eu vou tentar usar um recurso da sociologia para tentar explicar isso melhor. Há um sujeito muito interessante chamado Pierre Bourdieu que ele fala sobre a ideia de campus social. E é muito interessante isso. Você tem que entender a sociedade como um jogo. Né? Imagina a sociedade como um jogo. E é legítimo no jogo aqueles que ganhem, que estejam lá em cima, moldarem as regras de tal forma para que eles permaneçam lá. Para que Óbvio. eles permaneçam lá e os seus filhos e os seus amigos cheguem na situação de poder. Né? Então, no início, no pós-colonialismo, logo no início da independência, o primeiro crivo que criaram foi os formados e os não formados. Epá, então, o que legitima alguém estar na situação de poder é porque ela formou-se, não sei lá o quê, e outro não é formado. Claro que você vai entender a formação, os quadros que entraram para a administração pública santomense na independência, vai verificar que resultam das mesmas famílias que já se davam bem antes da independência. O que é que isso tem Exato. a ver? A partir daí, você vai perceber que o estudo, o conhecimento é usado como uma forma que legitimasse a determinadas pessoas estarem no poder. Mas quem poderia pagar por esse estudo é que efetivamente chegava lá. Né? Quem chegava lá já vinha de uma família com certas posses, com uma certa aceitação social e que permitisse estar em situações de poder na administração pública. Então, com o tempo, com a democratização do ensino, as regras do jogo da social, o jogo social, o campus social, foi mudando ligeiramente porque todo mundo começou a ter acesso ao ensino. Então já não se tratava de quem tinha a formação ou não. Agora vão começar a exigir coisas e coisas e coisas. E quando chegou ao nível de exigência em que a educação estava de qualquer forma popularizada, que não tinha mais como impedir as pessoas de entrar, o que é que elas criam? Iam concursos públicos em que quem está na situação do poder permite arbitrariamente de um ou outro entrar e por mais que você seja qualificado, não entra. E atualmente a melhor forma de entrar, né? Isso eu lembro quando eu cheguei em Santo Tomé no início, estou a continuar a mesma ideia. Disseram o Sim, sim. seguinte: não importa de onde você tenha estudado, só 3 universidades é que tem 100% de empregabilidade. Eu perguntei quais são essas universidades. Universidade lá no Reboque, Universidade lá perto do Liceu Nacional, Universidade aqui perto do Bom Despacho. Claro que isso está a falar de sede dos partidos. Então, a sede do partido consegue garantir o emprego, com mais absoluta certeza, maior nível de empregabilidade. Fora disso, você não consegue. Mesmo que venha de Oxford, que, pá, vem um gênio lá, PhD em Law, alguma coisa do gênero, você não consegue entrar nesses espaços porque esses espaços têm uma barreira. Né? E essa barreira é barreira política, barreira social, barreira econômica.
né? Que não que impede de transcender. É só você ir para as instituições públicas, verificar quem está lá dentro, vai perceber que não é muito diferente dos familiares que já estão lá ou que estão em outros lugares paralelos. Então, isso demonstra logo, isso é o primeiro sinal que manda para a sociedade. Olha, não pensa que só porque você é PhD e não sei lá o que, você vai entrar aqui. Isso aí é com calma, isso aqui é com... Né? Então, as pessoas, em vez de revoltarem-se diante disso, pelo contrário, ficam mais caladas para não perturbar as que entram, partindo do pressuposto que algum dia elas vão ser recompensadas pelo silêncio. Né? Então é muito difícil ter essa ascensão. Né? E qual era ok. Temos aqui mais uma pergunta, e é um bocadinho parecida com a anterior, né? Mas continuamos com os mesmos políticos no poder desde que eu nasci, em 90. Como afugentar essa gente do poder, dar espaço para os jovens? Ok. Pronto, isso seria mais no sentido de uma solução, né? Essa é uma pergunta mais interessante ainda. Eu geralmente vou tomar café pela manhã no passante, de vez em quando. É uma experiência burguesa que eu tenho. Como café barato também é bom, boa qualidade. Então chegou uma pessoa assim mais velha do que eu perguntava, olha, como é que era na tua época e não sei o que e tal. E ele contou-me algo que era muito interessante. E que ele dizia o seguinte, quando eu era criança, eu admirava algumas figuras que estavam no poder e não sei o que. E era nosso modelo, eu gostaria de ser como essas pessoas são. E ele disse que hoje ele está velho, essas pessoas ainda continuam lá. Pois, Essas pessoas ainda continuam lá. E estão lá e prometem não sair. Só saem lá mumificados mesmo, em formato de múmia mesmo. Mas de qualquer forma, quando eu saio a perguntar ao jovem, olha, vamos fazer uma participação política, não sei o que, vamos ser mais ativos na política. Eles são primeiro a dizer, não, eu não faço política, política é coisa de bandido, política é coisa de ladrões, política é coisa de não sei o que. A questão é, se os que se acham bons não entram na política, você dá espaço para verdadeiros mafiosos de entrar na política. exato. Então, a única solução que eu vejo é a partir da participação política. Você não se torna boa pessoa porque você não participa na política. Ah, não, eu não faço política, política é coisa de bandidos, política é coisa de não sei o quê. Você não se torna santo porque deixou 2 ou 3 bandidos entrar na política e você não. Você vai continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma crítica e vai ser afetado por pessoas talvez que sabem menos do que você, que teriam menos poder de transformação e você preferiu afastar por um certo moralismo barato de que, não faço parte da política, eu sou técnico, não sei o quê. Eu acho que a vida pública é necessária, entendeu? A vida pública como participar na política. É necessário que todos façam, tanto para fiscalização. Bom, você tem que se sentir revoltado. Eu me sinto revoltado. Quando eu vou para a discoteca, eu vejo carro do Estado lá, sair com 2 meninas e tal. Pô, é meu dinheiro. Enquanto isso não tocar-te pessoalmente, você vê o carro do Estado na discoteca, vê a carreira do Estado a carregar areia, fazer obra na casa de 2 ou 3. Se isso não te revolta, você tem algum problema, não pode ser. Alguém está a pegar o teu dinheiro, a jogar num carro e a beneficiar 2 ou 3. Não é normal que o dinheiro público, não é normal, ninguém pode convencer-te disso, que dinheiro público, né, dinheiro que todo mundo contribui, tem que parar na conta de 2 ou 3 espertos. Exatamente. Não pode, mas isso tem que revoltar, isso tem que fazer espécie. Pô, meu dinheiro. Né? Exato. Então, a única possibilidade que eu vejo é a partir da participação política mesmo. É ativamente. Eu estava até a criar um movimento, estou um bocado lento, estou a criar um manifesto, um movimento que eu chamo MNL. Não sei se receberam a notificação, tem que fazer propaganda agora. Já E agora, era com esse intuito. olha, eu ia Dia fazer um 21 apelo de agora. horas. Ok, vamos. Desculpa. Eu ia fazer um apelo agora para seguirem o Ivanik. E essa entrevista vai ficar gravada, então podem rever depois. Estamos mesmo no final da entrevista, mas podes continuar, desculpa, Ivanik, podes continuar. Ok. Então, eu vou responder outras perguntas, senão vou ficar muito. Ok, está aqui uma pergunta. Eu acredito que o não retorno de estudantes formados é um dos principais motivos pelo qual não há mudança política. O que achas? Não creio que seja assim tão linear. Tudo bem, faz parte, não sei. Os melhores quadros, antes de desistirem, eles vêm.
O problema Exato. é que eles acreditam que o que está a tocar aqui é hip hop. Quando chega, ele vê que é lambada e ele não consegue dançar aquilo. E ele tem que voltar. De qualquer forma, o conhecimento não é assim tão valorizado ao ponto de conhecimento pelo conhecimento você chega e você tem direito a um espaço. Não é assim, isso é muito lento. O nível. Pô, se você chega, tem que se colocar na posição do jovem. Imagina um jovem. É PhD, não sei lá o quê. Ele chega, ele não tem uma família para lhe dar casa, comida, um carro e um dinheiro no bolso. Ele vai passar pelas penúrias que ele nunca passou antes. Até que isso comece a acontecer de qualquer forma, que ele tenha o mínimo de empregabilidade, o mínimo de salário, se é que é para ganhar 200 euros no máximo, no início, a não ser que ele já venha com uma super indicação de divina, para ele começar já a ganhar bem mais do que isso. Ele passa por penúrias. E alguém que se esforçou tanto, que sabe o valor do seu conhecimento, por mais que ele acredite na causa de mudança, ele vai perceber que só ele está a lutar e ele está sendo enganado por 2 ou 3 que estão a tirar proveito disso. O que eu quero dizer é o seguinte, onde existem pessoas que se sacrificam, existe um conjunto de espertos que estão a recolher esse sacrifício. Né? Você não acha que o teu sacrifício vai ser... serve para mudar alguma coisa? Serve. Mas a maior parte vai tirar proveito dessa situação. E então os jovens confrontam-se com isso. Você chega cheio de ideias, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu gostaria que as coisas fossem diferentes do que são. Os teus colegas estão aqui já há mais um ano e dizem, pô, jovem, calma, isso não é assim. Isso não é assim. Somos conservadores demais. E então você vai reparar que aquilo que mais vai ficar patente, aquilo que as pessoas mais vão prestar atenção enquanto você chega, é a forma como você veste, a forma como você fala. Se tem um sotaque muito portuguesado, quer dizer que estudou muito. O rapaz realmente fala muito bem. Se veste de tal forma mais formal, ele deve ser inteligente. Porque é normal que em sociedades pequenas o nível do conhecimento é medido pela indumentária, né? Pela vestimenta. E lidamos muito com isso mais do que conhecimento específico. E por fim, só ficam os piores na ilha, os melhores vão. E então nada acontece, né? Nada acontece. Exato. Exato. Olha, temos aqui uma pergunta. Estão a perguntar, fala um pouco do teu movimento. Não sei se, Ok. não sei Boa. se queres falar sobre isso, mas Boa, força boa, aí. posso falar. Momento de propaganda. Sim, sim, Tem sim. que, tem que aproveitar. Então é o seguinte, eu e mais alguns amigos pensamos o seguinte. Olha, qual é o maior problema atual na nossa sociedade? Certamente eles elencamos que é a falta de participação jovem na política. Ou seja, nós somos a maioria, os jovens são a maioria, nós Sim, somos a sim, sim. maioria, São né? Tomé dos países mais E jovens da África. sim, nós somos a maioria e somos de tal forma alienados que nós não participamos na política nenhuma. Os mais velhos não vale a pena tentar mudá-los, né? Porque eles funcionam mais ou menos, os partidos políticos, a forma como eles votam, são de forma muito disciplinada. Eles vão votar porque são... os partidos aparecem como uma equipa de futebol. Eu sou disso, eu sou daquilo. Independentemente do projeto que foi feito, independentemente de quem está lá, independentemente de tudo, as pessoas funcionam de forma muito disciplinada. Mas quando você chega aos jovens, a disciplina de voto não existe. Ele não é leal a nenhum partido. Não estou a dizer leal de forma específica. Né? Atenção, ele Uhum. pode estar registrado em um partido ou outro, que não é nenhum problema. Eu não acredito que todos os partidos são maus. Bom, os partidos até podem ser maus, mas nem todo mundo que está lá são maus. Você vai sempre encontrar pessoas magníficas, né? Inteligentes e capazes que não têm vozes. Né? Que não têm voz. Então o que eu pensei? Nós podíamos, de qualquer forma, fazer um papel de panfletagem mesmo, de distribuir panfletos sobre aquilo que nós queremos fazer, fiscalização e depois tornar o conhecimento político, o que acontece na ilha, de uma forma mais apelativa, mais chamativa para que as pessoas se interessem. Né? A gente quer fazer da política São Tomé uma espécie de leitura de Game of Thrones. Assim. Explicar passo a passo aos jovens, olha, é isso que está a acontecer, é isso que não está a acontecer, é isso que está a acontecer, as tuas ações resultaram nisso, aquela pessoa de quem você acha santa fez isso, fez aquilo. Né? Queremos disponibilizar as informações que deveriam ser públicas aos jovens e que eles decidissem também, que participassem ativamente.
E não só ao nível político, mas ao nível econômico também. Né? Um jovem sem informação sobre aquilo que realmente acontece é um jovem refém. Por quê? Porque individualmente, um jovem, por mais inteligente e genial que ele seja, ele não consegue fazer nada. Né? Ele precisa ter o conjunto todo. Né? Os comunistas chamam da teoria do cabo da vassoura. Se você pega um espeto de vassoura, você consegue quebrar. Mas se você tem vários espetos de vassoura, já é uma vassoura, fica bem mais difícil de quebrar. Né? Individualmente somos nada, mas coletivamente podemos fazer muita coisa. Eu já vi, olha, eu já vi jovens a pressionarem Bicep para diminuir a taxa. Bicep tem uma taxa abusiva, né? Foi feita. O pessoal assinou isso, mano. Esqueci a palavra certa. Foi feita uma manifestação contra o Bicep a ponto de diminuir as taxas. E coletivamente, olha, e você repara que muitos assuntos se tornam públicos e resposta da parte dos dirigentes quando é uma massa revoltada que critica, né? Se você está individualmente a reclamar em casa os seus botões, você não consegue fazer nada, né? E claro, e para finalizar o meu raciocínio, o nome do movimento é Movimento Novo Libertar, né? E acaba por ser uma libertação do medo, né? As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de expor seus pensamentos, as pessoas têm medo. E claro, nós podemos entender essa ansiedade, né? Você é jovem, faz a manifestação, o que é que vai acontecer contigo, o teu futuro pode ser prejudicado. Se você repara na história de todos, de todo o povo, onde houve um revolucionário, o revolucionário sempre acaba por ser jovem. É sempre jovem. Martin Luther King começou jovem, Malcolm X começou jovem, Gandhi um bocado mais jovem. Todo mundo começa jovem. Por quê? Porque enquanto você é jovem, você ainda tem aquele sonho. Pô, mas por que as coisas não são diferentes daquilo, né, que são atualmente, né? E fazer política é isso, é você acreditar que as coisas podem ser diferentes do que são atualmente, né? Por que somos tão dependentes? Por que isso, né? Então você começa a problematizar um conjunto de situações que aos olhos dos outros mais velhos é senso comum, olha, as coisas são assim porque são, as coisas são assim porque são, é assim que são. O novo movimento, é o movimento novo libertário. Acho que eu enviei notificação para todo mundo. Exato. Estou trabalhando no manifesto ainda do movimento. Ok. Olha, a nossa entrevista está quase a acabar, mas o pessoal está a gostar muito da entrevista e eles pedem para continuar. Eu não sei se estás disponível para continuar, só mais um bocadinho. Não trabalho essa tarde. Pelo menos uns 15 minutos a mais, ou 20, algo do género. Temos, pronto, aqui as pessoas estão a fazer várias perguntas em termos do teu movimento. Como é que podem ajudar a partir de dentro do país ou a partir de fora do país? Perguntas nesse âmbito. Mas antes disso, temos aqui uma pergunta que eu tinha marcado. Não sei não sei qual é que queres responder primeiro. Vai fazer outra pergunta para ver qual é que é. Ok. Não achas melhor nova política que jovens apenas na política? Não percebi. Nova geração seria no pensamento, na idade e propriamente. Não sei se entendeste a pergunta. Não, está bem enigmática. Está bem enigmática essa questão aí. Eu sei. Pô, tá Ok. mesmo? Ok. Ok, eu vou começar com outra, até descodificar essa questão. Ok, como participar? Eu atualmente estou trabalhando no manifesto. O que é que eu pensei? Em distribuir mesmo panfletos na rua. Porque, sei lá, pessoas que não têm acesso sei lá, às redes sociais ou são mais conservadoras. Então, decidi em fazer panfletos e levar a discussão mesmo a outro nível. E atualmente estamos a trabalhar no manifesto. Como são poucas pessoas, então está a demorar um pouco mais. E como contribuir? Ainda não sei. Sei lá, estando lá, discutindo e tornando a coisa popular e expandindo para outras pessoas, já seria um grande apoio, né? A política é participação. Quanto mais as pessoas participarem naquilo, melhor vai ser, né? Mais as ideias se espalham, mais as ideias se tornam perigosas, né? E mais capacidade revolucionária nós temos. Mas é isso mesmo. Temos que quebrar a ideia de que saber que está errado já é tudo. Se você sabe que algo está errado, esse é o primeiro passo, né? O segundo passo na democracia é transformação, né? Então Marx tem uma frase muito interessante que ele dizia que temos que sair do campo
interpretação daquilo que acontece na realidade para a transformação. Já entendemos, já sabemos os problemas, né? E tá a remoer os problemas e tocar na mesma tecla, você não muda lá grande coisa. É necessário que você transforme, tome um passo adiante. E se você pensar a humanidade do ponto de vista da humanidade, não só do tempo em que estamos a viver, não da nossa contemporaneidade, fica mais interessante. A humanidade saiu de monarquia, passou para feudalismo, passou de um conjunto de situações que hoje nos são estranhas, né? De escravatura, pá, e tudo isso. E nós conseguimos superar todas essas coisas a partir da participação revolucionária mesmo. Não foi os direitos que nós gozamos hoje, os direitos dos homens, o direito que temos agora de estar participando nessa live, não sei o quê, não foi algo conquistado porque alguém entendeu qual era o problema antigo. É porque alguém teve coragem de enfrentar o problema. Né? Então, essa é mais uma tentativa de enfrentar o problema. Pode ser que não consigamos, pode ser, mas é sempre melhor a ideia de tentar e falhar do que ficar no ai, se eu soubesse. Porque nós temos, enquanto a geração jovem da atualidade, uma resposta para dar à futura nova geração. Né? Daqui a pouco você vai ter que explicar ao teu filho como é que você deixou São Tomé chegar ao estado em que chegou e o que é que você fez. Né? Onde é que você estava enquanto nós nos afundávamos como o Titanic, não sei lá o que. Onde é que você estava? Será que você era o capitão que quis fugir do barco no seu lanche, não sei o que, foi para Roma, Europa? Ou será que você... Entende? Você, Uhum. você tem uma resposta a dar. E depois, se você apega muito a ideia de estar vivo, de, olha, o importante é eu estar vivo, eu estar bem, não sei o quê. É uma ideia um pouco egoísta. Não desmereço isso. É normal que você queira estar bem. Mas quantas pessoas se deram mal antes para que nós estivéssemos bem hoje, né? Quantos escravizados não lutaram contra os mestres para que a Revolução Negra acontecesse? Quantos não lutam hoje, né? O pessoal do Black Lives Matter e um conjunto de coisas vão às ruas porque acreditam efetivamente que alguma coisa pode ser feita. É, e são pessoas que abandonaram o conforto de estar atrás de um monitor, computador, escrever mensagens, e foram às ruas mesmo. E se eu pego na época da escravatura, mesmo o pessoal do movimento independentista, uns deram a vida, outros morreram, outros não sei o quê, para que nós gozássemos hoje do mínimo de liberdade. Eu acho que cabe a nós a responsabilidade de lutar para que a nova geração tenha mais liberdade ainda. Né, não seja oprimido pelas dívidas, né, tenha educação de qualidade, para que um santomense não tenha que, cada vez que sentir muito mal, tentar uma junta médica para Portugal, mas curar aqui. Né? Por que nós não podemos ter uma saúde de qualidade? Por que nós não... Entende? São essas questões que me dirigem atualmente. Né? Por que as coisas não são diferentes do que são? Né? O que nós podemos fazer diferente? Exato, Então, a participação seria mais essa. Né? exatamente. Olha, o live está mesmo a acabar. Vamos recomeçar outro, né? Só assim uma coisa breve para as pessoas fazerem as últimas perguntas. Então é isso. Vamos terminar agora, né? Eu vou começar o outro live daqui a mais uns minutinhos. Então fiquem aí, pessoal. Obrigado aí. Ok, valeu. Tamo junto.